Salve progressistas, eu sou o Clayson. Bolsonaro acordou hoje tentando dar uma resposta aos seus críticos, porque ontem aqueles que acompanham a agenda do Bolsonaro perceberam que o único compromisso dele hoje seria mais uma daquelas formaturas de exército. Então ele adora participar dessas formaturas, é onde ele fica mais feliz. Nós tivemos inclusive um vídeo que foi divulgado há um tempo sobre uma dessas formaturas em que uma pessoa xinga o Bolsonaro e começa a falar questões a respeito do Bolsonaro. Não sei se você viu esse vídeo, mas eu trago aqui para você acompanhar. Deixaremos um Brasil, para quem nos suceder, bem melhor daquele que recebemos no início de 2019. As cores da nossa bandeira sempre se estarão presentes. Um comandante da Marinha, ele chegou a dizer que não, que o que aconteceu ali foi que um soldado, ele estava muito tempo no sol e ele acabou desmaiando. Desmaiou porque estava muito tempo no sol. E aí ele divulga também trechos de vídeos dessa formatura, em que o Bolsonaro está sendo aplaudido pelas pessoas presentes. O problema é que ele não divulgou esse trecho, o trecho onde ocorre essa possível manifestação. Então ficou uma coisa assim, rapaz, você tá falando uma coisa, mas parece que o vídeo tá dizendo outra. Ficou uma coisa bagunçada no meio dessa história. A verdade é que quem defende o Bolsonaro comprou o discurso do comandante da Marinha e quem tá vendo as coisas por um outro ângulo falou, opa, tem alguma coisa nessa história aí que foi feita, né? Alguma coisa que nós não sabemos. Então o que aconteceu? Esse pessoal que acompanha a agenda do Bolsonaro ficou um pouco incomodado pelo fato dele ir em mais uma formatura do Exército, porque nós temos um enorme problema. Nós temos pelo menos 50 cidades, ou quase 50, pelo menos 48, com certeza, já declararam emergência em função das fortes chuvas na Bahia e em Minas Gerais. Nós temos uma situação de calamidade, nós temos muitas pessoas que perderam as casas, nós temos muitas pessoas desabrigadas, ainda não se sabe ao certo a questão com mortos, feridos. A gente está numa situação de caos e muito complicado. E essa pessoa que acompanha a agenda fala, pô, mais uma vez o Bolsonaro vai lá participar de uma dessas formaturas e esquece do que está acontecendo no país, com essa tragédia em Minas Gerais e Bahia. O certo é que o Bolsonaro parece ter visto essa reclamação e resolveu hoje de manhã ir para ver de perto o que está acontecendo lá. Nós vamos tratar sobre esse assunto no vídeo de hoje, sempre pedindo para você dar o like aqui. A gente sempre pede, porque às vezes você esquece e aí a gente tem que te lembrar. O like é importante para o nosso trabalho. A sua inscrição é fundamental. Nós estamos na nossa meta para os 300 mil inscritos. Estamos pertinho para chegar lá. Se você já acompanhou algum outro vídeo aqui do canal e não é inscrito ainda, esse é o momento. Se inscreva no canal. Se você é inscrito, ative o sininho para que a gente possa continuar o nosso trabalho aqui. A gente está tentando se profissionalizar, né? Nós estamos tentando nos profissionalizar. Então o Apoia-se é fundamental também para que a gente possa dar alguns passos aqui, comprar alguns equipamentos para melhorar as nossas lives. Então nos ajude no nosso Apoia-se. Com poucos centavos por dia você já pode nos ajudar lá no nosso Apoia-se. Vale a pena você dar essa força pra gente, porque a gente está firme aqui para trabalhar para você. A primeira questão que eu quero trazer foi a gravação que ele fez logo de manhã. Antes mesmo de sair de Brasília, ele faz a divulgação de um vídeo de um extremista da direita, que ele tem aqui o seu canal também no YouTube, e ele produziu um documentário complicado. Eu vou trazer alguns detalhes sobre esse documentário para você, mas vamos ver essa chamada que o Bolsonaro fez para que as pessoas possam assistir esse vídeo. Quero fazer um pedido todo especial para você nesse domingo, como nunca fiz na vida. Aí tem um link. É um vídeo feito pelo Kim Paim, de aproximadamente 1 hora. Você tem que assistir e repassar. O que está ali, entre outras coisas, o jogo do poder de forma documentada. Em grande parte, sabia eu de tudo aquilo que eu vivia. O momento, eu era o presidente. É um documentário um tanto quanto estranho, porque ele fala sobre o Podemos, mas ele tenta de alguma forma atacar os políticos que fazem parte do Podemos. Num dado momento, inclusive, ele coloca como alvo principal o próprio Álvaro Dias.
e ele fala que o Moro, ele acobertou crimes, ele meio que protegeu o Álvaro Dias, mas é complicado, porque o Moro era um juiz de primeira instância, o Álvaro Dias, ele tem foro privilegiado, então, assim, acho que mesmo que o Moro quisesse, ele não ia conseguir fazer muita coisa a favor do Álvaro Dias, porque ele não ia julgar o Álvaro Dias. Então fica bem estranho isso. A verdade, e essa é uma verdade, precisa ser colocada aqui, o Bolsonaro está desesperado com esse crescimento, né? Um crescimento do Moro, não foi nessa última pesquisa um crescimento tão grande assim, mas Moro já se coloca como essa tal terceira via e pode em algum momento, a gente não sabe ainda, tem muita água para rolar embaixo da ponte, como se diz no jargão, mas pode ser que o Moro faça uma frente à candidatura do Bolsonaro em 2022. E o Bolsonaro já colocou o bloco na rua e já trouxe junto consigo todos aqueles cães, né, de guarda, os extremistas todos da direita, como é o caso desse Kim Paim, para fazer esse trabalho. Bem, divulgou o vídeo e foi para os locais onde nós temos, foi para a Bahia. Chegando lá, o que você acha que aconteceu? Bom, o de sempre, foi fazer a sua campanha política. Então, quando o Bolsonaro faz essas visitas, ele entra em contato com esses grupos de WhatsApp ali da região e esse pessoal todo, eles se movimentam para levar as pessoas para ver o Bolsonaro. Então, quando você vê essa quantidade grande de pessoas nessas visitas do Bolsonaro, você sempre vai ver também uma quantidade grande de ônibus, de vans, daquelas pessoas que acabam indo para lá para bajular o Bolsonaro, mas também aproveitando para ter um passeio de graça, uma comidinha de graça, né? Então é sempre assim, né? Nós temos grupos de empresários que são muito interessados nessa campanha do Bolsonaro e acabam investindo, é uma forma indireta de investir, e aí acabam bajulando o Bolsonaro nessas visitas que ele faz. Lá não foi diferente, teve essa recepção ao Bolsonaro, então de imediato ele vai fazer uma campanha política, né, se aproveitando dessa tragédia que está acontecendo nesses dois estados, em quase 50 cidades. Ele se aproveita dessa tragédia, de toda essa situação terrível para fazer campanha política. Ele também pegou aí um helicóptero para fazer um sobrevoo ali, para andar naquela região, para olhar lá de cima. Vamos olhar de cima para ver o que acontece. Deu aquela olhadela, né, passeando ali para ver o que está acontecendo. A situação é gravíssima, a situação é terrível. Nós já tivemos, inclusive, alguns artistas. Eu soube do Felipe Neto, que fez uma doação de R$100 mil para os desabrigados. Ele, inclusive, pedindo também que outros artistas, que outras pessoas fizessem doação, porque a situação realmente é terrível. E não bastasse ele usar essa tragédia para fazer campanha política, ele ainda usou a tragédia para comparar essa situação ao lockdown. Ele tem essa campanha contra o lockdown, tem essa campanha contra as ações de cuidado à população na Covid, né, na pandemia, e aí ele compara numa coisa assim completamente infeliz, estúpida, insensível, ele compara o lockdown a essa tragédia, que obviamente não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Essa tragédia é uma tragédia real e ela atravessa muitas pessoas ali, muitas pessoas envolvidas, milhares de pessoas envolvidas, e o lockdown é exatamente o oposto, né? É uma situação extrema, uma situação ruim, difícil, mas que é usado para trazer segurança para as pessoas. É exatamente o contrário. O lockdown é feito para que as pessoas não morram, e a tragédia está levando pessoas à morte. Mesmo assim, ele, com essa cara de pau que ele tem, com essa situação estúpida dele, ele acaba fazendo uma comparação imbecil. Para piorar, nós tivemos também a agressão a equipes de jornalismo, e isso me deixa mais preocupado ainda, porque nós tivemos duas equipes tentando fazer uma entrevista, tentando de uma maneira muito complicada. A imprensa brasileira, ela sempre passa por situações muito difíceis para ter acesso a alguma fala do Bolsonaro, para tentar entrevistá-lo. Nós tivemos inúmeras oportunidades em que o Bolsonaro agrediu diretamente, ele mesmo agrediu jornalistas. Muitas vezes são mulheres o alvo preferido deles, né? Jornalistas mulheres,
E ali não foi diferente. Havia duas equipes, a equipe da Globo e a equipe do SBT, e nós tivemos então um apoiador que acabou agredindo uma dessas equipes. Eles estavam tentando falar com o Bolsonaro, o sujeito que estava em cima do carro, ele acabou indo para trás, acabou encostando o microfone nele, e aí ele disse que as pessoas estavam agredindo com o microfone, que era uma mentira, e logo depois, então, aí sim houve uma agressão com a equipe. A gente tem o trecho do vídeo, vou trazer para você. Quando os microfones esbarraram nele, disse que os repórteres estavam batendo nas costas dele. Você está vendo aí esse trecho onde houve a agressão. Não sei se vou poder colocar o vídeo inteiro, porque o YouTube não gosta desse tipo de vídeo aqui, mas houve uma agressão às equipes do SBT e da Globo, e a gente fica muito preocupado porque, ao que tudo indica, isso pode acontecer novamente. Nós podemos ter outras equipes de profissionais, de jornalistas que estejam trabalhando e que possam, de alguma forma, serem agredidas em função desses mais fanáticos, esses aloprados que seguem o Bolsonaro e que tem essa loucura pelo Bolsonaro. Então a gente lamenta porque são trabalhadores, são pessoas que precisam lá cumprir a sua função do jornalismo. A função deles também é levar informação para todos nós, para todo o país. Então eles estão lá para cumprir um papel que é constitucional, é uma obrigação deles e é um direito nosso. Nós temos o direito à informação, uma obrigação constitucional, um direito constitucional. Então a gente lamenta muito em ver mais uma vez essa agressão. Então, como você percebe, mesmo quando quer ajudar, o Bolsonaro só atrapalha. Ele vai até essas cidades que estão atingidas por essa tragédia, lembrando e reafirmando, quase 50 cidades entre Minas Gerais e a Bahia. Com certeza a gente tem um número assim absurdo de pessoas, milhares, né, de pessoas envolvidas nessa questão, e ele não traz nenhuma resposta direta, objetiva. Olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos colocar uma equipe, por exemplo, para dar conta, né, uma equipe do governo federal, para dar conta de todas essas demandas que nós temos aqui, vamos ajudar as cidades de uma forma bem objetiva, com verbas, com um ou outro situação, né, um outro projeto específico para essas cidades, para essa situação que nós estamos vendo. As cidades já foram decretado o estado de emergência, e a gente percebe que Bolsonaro vai lá, faz a sua campanha política, fala besteira utilizando essa situação para fazer uma defesa imbecil contra o lockdown, agride jornalistas, e a gente não tem uma resposta direta aos problemas dessas pessoas que estão diretamente ligadas a essa questão, que não têm condições de sair à rua para bajular o Bolsonaro, porque não tem condições sequer de estar nas ruas. Muitas delas estão ilhadas nas suas casas, muitas outras estão em abrigos numa situação terrível. Então a gente lamenta em ver um presidente que deveria trazer respostas diretas, projetos específicos, né? Um planejamento para dar conta dessa situação, vai lá para fazer política, falar besteira e agredir jornalistas. Lamentavelmente, essa é a realidade. Eu quero saber o que você pensa a respeito disso. Coloque aqui o seu comentário é fundamental. Comente aqui sobre a sua opinião a respeito dessa situação como um todo. Não se esqueça desse like aqui no vídeo para que outros brasileiros possam acompanhar o canal. Se inscreva no canal se não é inscrito, ative o sininho caso você já esteja conosco. Estamos na nossa meta dos 300 mil inscritos. Precisamos da sua ajuda aqui no nosso Apoia-se para que a gente possa profissionalizar cada vez mais o canal. Desejo para você uma boa semana, na medida do possível. A gente se encontra numa próxima.